Buenas, Lucas Cavaleiro aqui para mais uma aula. Hoje o tema dessa aula de hoje é composição. E minha ideia aqui é passar um panorama geral para vocês sobre ideias importantes de composição, com vários exemplos práticos para a vida real de vocês na fotografia. Então vamos lá. Antes de mais nada, o que diabos é composição? Composição é a gente organizar os elementos de uma maneira esteticamente atraente nas nossas fotos. Ou, dito de outra forma, organizar os elementos da nossa cena que eles fiquem harmônicos, que transmita a mensagem que a gente deseja passar. Então, se eu coloco o rosto mais para cima, mais para baixo, ou se eu faço uma foto de corpo inteiro ou meio corpo, cada uma dessas decisões se transforma ou retorna um determinado tipo de atenção que as pessoas vão dar para a nossa foto. A gente não tem como prever exatamente como todas as pessoas vão olhar para as nossas fotos, mas existem alguns comportamentos que são mais ou menos padronizados. Por exemplo, eu sei que vocês vão se concentrar mais no meu rosto do que no cenário aqui. Claro que vocês vão passear o olhar pelo cenário, ainda mais agora que eu estou falando sobre isso. Vocês vão passear o olhar pelo cenário, mas vocês vão se concentrar mais no meu rosto. Por quê? Porque rostos transmitem muita informação. Então, se eu estou mais feliz ou se eu estou mais triste, isso vai ser passado através das minhas expressões. Então, o nosso olho, o nosso cérebro é treinado para olhar rosto. Então, sempre que tiver rosto numa foto, vai ser um ponto de atenção, porque nós vamos tentar interpretar o que está sendo visto nessa foto. Aliás, esse é um comportamento mais ou menos padronizado. A gente olha para alguma coisa, tenta retirar a informação, interpreta e passa adiante. A gente faz isso várias e várias vezes. E aí vem, para mim, a grande chave de entender como as pessoas vão olhar. Se as pessoas olham para onde tem mais informação, a gente deve posicionar corretamente zonas de muita informação e zonas de pouca informação na nossa imagem. Zonas de pouca informação vão ajudar a limpar a cena, vão ajudar a aumentar a atenção nas zonas de muita informação. Como que a gente faz para descobrir o que tem muita informação e o que não tem muita informação? O princípio mais simples de dizer se tem informação ou não tem informação é o contraste. O que é contraste? Contraste é a diferença. Se eu tenho uma tela toda em branca com um ponto preto, esse ponto preto tem bastante contraste em relação à cena. E as pessoas, em geral, não vão ficar olhando para vários lugares brancos ou quase sem informação. Agora, se um lugar tem muito contraste, possivelmente existe mais informação naquela região. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo. Eu usei o diafragma super aberto, usei uma distância focal grande também, acho que foi uma 85mm com diafragma super aberto. Então essa lente com essa abertura do diafragma, estando relativamente perto da pessoa que eu estou fotografando, gera pouca profundidade de campo. Esses são os conhecimentos técnicos de como fazer. Agora, o resultado estético disso, desse fundo desfocado, dessas zonas de pouca informação, qual é o objetivo, qual é o resultado estético? Essa zona de desfoque, essa zona de pouca informação, acaba conduzindo o nosso olhar para uma zona de maior informação e ainda eu estou roubando na técnica de composição, estou usando um truque sujo que é colocar um rosto, que também já é um ponto de interesse, um ponto que vai chamar muito a nossa atenção, a atenção de todas as pessoas. Então, é praticamente impossível vocês que estão olhando agora essa foto não olharem para o rosto, é praticamente impossível não prestar atenção no olhar. Por quê? Porque tudo que foi construído nessa foto foi pensando em realmente trazer a atenção das pessoas para quem a gente está fotografando, para a pessoa, para o olhar dela, para a expressão. Essas zonas de pouca informação contribuem nesse sentido. Agora imaginem se eu tivesse feito, em vez de fazer essa foto com fundo mais desfocado, fizesse com um fundo um pouco mais nítido e não só um pouco mais nítido, com uma zona de grande contraste em um outro ponto. O nosso olhar ficaria passeando entre o rosto e essa zona de muito contraste, o rosto e essa zona de muito contraste. Ele ficaria passeando entre essas duas regiões. Às vezes, isso é uma ideia que vai funcionar, às vezes vai ser uma ideia que vai tirar a atenção do que eu quero fotografar, do que eu quero mostrar mais. Então vai da compreensão de vocês sobre qual é a mensagem que deseja ser passada,
se a gente vai inserir um elemento mais nítido ou com mais contraste, além de um rosto, por exemplo. Quem fotografa casamentos usa muito essas técnicas que a gente chama de camadas, de colocar diversas camadas de informação e essas diversas camadas de informação se conversarem entre si. Uma cena que está acontecendo no altar, uma cena que está acontecendo nos padrinhos, outra cena que está acontecendo lá nos convidados, por exemplo, numa igreja. Então, essas diferentes camadas tendo informações diferentes vai ajudar na compreensão da cena como um todo. No meu caso, que eu fotografo ensaios, em geral a gente vai ter um fotografado só, eu faço ensaios femininos, a gente vai ter um fotografado só uma cliente ou uma modelo. Essa cliente ou essa modelo, em geral a atenção é 100% ela, essa é a ideia do ensaio. Então geralmente a gente vai produzir fotos com pouca informação ou o cenário não pode roubar tanto a atenção que a gente está chamando para ela. Outras dicas super simples, super fáceis de fazer. Sempre que a gente tiver linhas nas nossas fotos, essas linhas vão gerar uma condução também. Pode ser uma linha que atravessa a foto, pode ser uma linha na diagonal, pode ser várias técnicas diferentes de usar as linhas, mas em geral quando a gente cria uma linha ou quando existe uma linha no nosso cenário, e essa linha, o nosso cérebro, o nosso olhar tende a passear por essa linha e direcionar para onde essa linha aponta, para onde essa seta, para onde esse caminho vai apontar. O nosso cérebro tem essa tendência de direcionar o olhar dessa forma. Então, se eu usar elementos de pouco contraste, usar linhas e usar um rosto, juntando essas técnicas, em geral, é fácil de criar uma imagem que chame mais atenção, que tenha mais impacto visual. Essa técnica de linhas de pouco contraste, de usar um rosto, por exemplo, eu uso direto nos meus trabalhos, direto nos meus ensaios. E isso faz com que eu prenda a atenção das pessoas e, mais do que isso, que eu consiga prever como as pessoas vão olhar as minhas fotos. Tá? Não dá para ser 100% de certeza, mas usando essas técnicas a gente tenta, na maioria das vezes, induzir as pessoas para olhar para onde a gente quer. Então, zonas de contraste, linhas, zonas de pouco contraste, essas técnicas vão ajudar bastante. Uma técnica super simples de fazer e que eu vejo muitos alunos cometendo esse erro é, por exemplo, não espaçar corretamente os elementos acima ou abaixo da pessoa que a gente está fotografando numa foto de corpo inteiro ou numa foto de meio corpo ou corte americano. Corte americano é essa linha do joelho que mais ou menos como a gente está agora. Se eu faço uma foto com pouco teto e muito chão, a sensação é que a gente está espremendo essa pessoa, que ela vai diminuir de tamanho, tá? E gera uma sensação de desconforto. Ao mesmo tempo, se eu utilizar mais teto, menos chão e mais teto, fica uma sensação de mais liberdade, de que essa pessoa é um pouco mais alta. Aliás, também outra técnica que eu uso, se a gente fotografa de cima para baixo, em geral as pessoas diminuem de tamanho. Se a gente fotografa de baixo para cima, as pessoas parecem mais altas. Mas também fotografar de cima para baixo, fazer fotos de rosto, também funciona super bem. Por exemplo, todo mundo que faz selfies de cima para baixo. Então, uma foto de cima para baixo de rosto vai funcionar super bem. De corpo inteiro, em geral, vai gerar essa sensação de que a pessoa é um pouquinho mais baixa e nem sempre isso vai funcionar bem para quem a gente está fotografando, nem sempre as pessoas vão gostar dessa mensagem. Então, resumidamente, nesse último tópico que a gente conversou, em geral, deixar mais área de teto e menos área de chão, em geral, e, em geral, fazer retratos a gente chama de plongé, que é de cima para baixo, se for fazer fotos de corpo inteiro, contra plongé, que é de baixo para cima, para fazer com que a pessoa pareça mais alta. Uma coisa importante em relação à composição é que quase não existe sempre e nunca. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em geral, isto vai funcionar. Em geral, esta é a mensagem que vai ser passada. Mas não é sempre. Sempre todas as pessoas vão olhar dessa forma. Todas as pessoas vão gostar ou nenhuma pessoa vai gostar. Não. É muito uma construção do olhar de vocês e muito uma tendência de que as coisas vão funcionar assim. Uma indução de que as pessoas vão pensar dessa maneira, mas não tem que ter 100% de certeza. Então, cada caso é um caso
e é por isso que composição é uma das coisas que eu, depois de fotografar, desde eu comecei a fotografar em 2006, então eu estou todo esse tempo na fotografia e eu ainda estudo composição e eu ainda aprendo composição. Sempre que eu tenho que preparar uma aula nova, eu acabo pesquisando mais materiais e estudando. Não é que nem, por exemplo, ISO. Quanto maior o ISO, mais clara a foto vai ficar. Quanto mais abertura, mais clara a foto vai ficar e mais desfocado vai ficar o fundo. Não é uma relação tão óbvia assim quando a gente fala de composição, que é a organização dos elementos da nossa foto para trazer um resultado mais harmônico. Não é tão óbvio assim. Então, além das zonas de contraste, além das linhas, além dos espaçamentos, a gente também pode usar uma técnica chamada regra dos terços, que é amplamente difundida, mas infelizmente os materiais que existem na internet não são tão bons assim, informam de maneira errada a ideia de regra dos terços. Regra dos terços é dividir a cena em três partes verticais, 3 partes horizontais, essa é a base. Só que a grande maioria dos materiais que existem na internet afirma que a gente deve posicionar os elementos na nossa foto no encontro dessas linhas. Então colocar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E se vocês repararem, eu não estou em nenhuma dessas zonas, eu não estou aqui, nem aqui, nem aqui, tá? O entendimento correto, na minha visão, da regra dos terços é a gente pensar em harmonias e a partir da proporção áurea. A proporção áurea é uma proporção que divide a nossa cena, que a gente pode dividir a nossa cena de 1 para 1,6803, tá? Então, se a gente tem daqui até aqui uma proporção de 1, ou 1 metro, 1 centímetro, 10 metros, a gente vai ter 1,16803, 1,61803. De 1,6803 metros, 1,68 centímetros, assim por diante. Então essa proporção de um tamanho em relação ao outro é a proporção áurea. A regra dos terços provém da proporção áurea, só que não é muito fácil dividir nessa proporção áurea, então a regra dos terços é uma aproximação. Tá? Só que por que eu não considero correto que se deve colocar os pontos na regra dos terços aqui, aqui e aqui? Esses são os pontos que existe uma coincidência da proporção áurea horizontal e a proporção áurea vertical. Basicamente isso. É um ponto bom de posicionar as coisas? É um ponto bom. É um ponto bom. Eu devo posicionar os elementos ali? Não necessariamente. Eu posso, por exemplo, usar a linha superior, linha de terço superior inteira, posicionar o meu assunto no centro da foto e usar a linha superior inteira de terço e ainda eu vou ter uma composição harmônica. Eu posso usar só uma linha de terço lateral ou a linha de terço inferior, só essa linha e ainda assim eu posso ter uma composição harmônica. Então não é necessário colocar os elementos nas pontas ou no encontro das linhas. É necessário pensar essas linhas como guias para a harmonia. Para a gente finalizar o vídeo, a minha principal recomendação para vocês: não fotografe pensando nas regras. As regras são boas para a gente olhar as nossas fotos depois de feitas. Como assim, Lucas? Deixa eu explicar. Se eu faço uma foto pensando em usar a regra dos terços, eu não estou pensando em harmonia, eu não estou pensando em organizar os elementos para ficarem esteticamente bonitos na minha foto. Eu não estou pensando nisso, estou pensando só em colocar as coisas na posição que a regra manda. Essa ordem de pensar a fotografia não me agrada e não é o que eu recomendo aos meus alunos dos meus cursos. O que eu recomendo aos alunos dos meus cursos? Faça a foto livremente, faça as suas fotos de uma maneira que, quando vocês movimentarem a câmera, vai dar aquele estalo no cérebro de vocês, vai fechar aquela chave de aqui vai ficar legal, eu vou fotografar. Fotografem livremente. Esse processo de fotografia livre vai fazer com que vocês experimentem técnicas diferentes, experimentem fotos, experimentem composições. Num segundo momento, vocês vão importar as fotos de vocês no software de edição como o Lightroom e lá vocês vão olhar essas fotos e vão separar em fotos que gostei e fotos que não gostei. E essas fotos que gostei e fotos que não gostei, vocês vão analisar as regras de composição. Pode ser proporção áurea, pode ser regra dos terços, pode ser espiral de Fibonacci, pode ser composição por triângulos, pode ser composição por diagonais, enfim. O importante é que essa análise da regra posterior vai fazer com que vocês não eliminem possibilidades criativas na hora da foto. E aí o que acontece? Vocês vão fazer a foto do jeito que o cérebro de vocês mandou, sem pensar em uma regra exatamente
a regra dos terços, por exemplo. E aí vocês vão fazer a foto e vão olhar a foto de vocês e vão ver que ela casa com a regra dos terços. E aí vocês vão, gostei dessa foto porque ela segue a regra dos terços. E não, eu fiz essa foto usando a regra dos terços e é por isso que eu gosto. É quase a mesma coisa, mas o raciocínio é totalmente diferente. Eu faço uma foto que eu gosto, que tem a ver com a harmonia que eu desejo, que passa a mensagem que eu quero, e ela segue a regra, mas não fiz ela por causa da regra. Essa foto que vocês estão vendo agora é uma foto que é super centralizada e é uma foto que eu fiz pensando em deixar os elementos harmônicos na minha foto. Depois que eu fui analisar essa foto, eu entendi que essa foto é regra dos terços, apesar de ela ser centralizada. Por que eu considero essa foto regra dos terços? Porque a linha inferior está delimitando o queixo, porque a linha da direita está delimitando o rosto, a linha da esquerda está delimitando o rosto também e a linha superior horizontal está mais ou menos na linha do olhar. Então, todas essas linhas estão delimitando o meu assunto e apesar de a foto ser centralizada, é uma foto que eu considero que seja regra dos terços. Por quê? Porque eu estou usando as proporções de 1 para 1,68 ou aproximadamente 1 para 1,68, que é a proporção áurea, facilitando usando a regra dos terços. Tá? Essa última mensagem é uma das mais importantes que eu considero. Não pensem em regras na hora que vocês estiverem fotografando. Usem as regras para entender por que gostaram ou entender por que não gostaram de uma determinada foto. E não fazer as fotos usando as regras. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que tenha aberto a mente de vocês para novas ideias e novas coisas. Eu sou o Lucas Cavalheiro, um grande abraço e até a próxima.